Olá, gente. Boa tarde. Tudo bom? Obrigada aí por vocês estarem aqui. A gente está competindo com o Scott Galloway. Achei sacanagem, né? Então, obrigada. Me apresentando, eu sou a Bruna. Eu sou a superintendente de marca e marketing da B3. Quer se apresentar, Renato, Leandro? Oi, boa tarde a todos. Eu sou Renato Trindade. Sou o CEO do Grupo HSR e uma das empresas do grupo Bridge Research, que é responsável por essa pesquisa que vocês vão ver hoje. Bom, eu sou o Leandro, consultor de educação da B3 e contribuí com a pesquisa que a gente vai assistir hoje. Legal, a gente lançou hoje a pesquisa Brasil que Investe. Então, o nosso objetivo é entender um pouco mais o comportamento, os hábitos do investidor que está na Bolsa Brasileira, para a gente desenvolver produtos que atendam ao varejo e também para a gente dividir conhecimento aqui com os nossos clientes, que são as instituições financeiras. Leandro, explica um pouquinho para a gente, conversa um pouco com a gente sobre como que está essa distribuição aqui de produtos dentro da B3, a quantidade de investidores, o quanto que aumentou, né, nos últimos 4, 5 anos. A gente passou por um salto aí, né, que quem está no mercado está acompanhando, né, a pessoa física muito mais presente, né, assim, um exemplo que não está nem no slide, que aconteceu agora há pouco aqui comigo. Eu estava aqui no stand da B3 e eu recebi 2 representantes de RI da Petrobras, que todo mundo conhece, a maior empresa do Brasil, uma quantidade de acionistas gigante, né? E eles muito preocupados com a pessoa física, né? Ele falou assim, ó, a primeira vez na história da Petrobras que a representação da pessoa física é maior do que do institucional. E assim, é um problema que todo mundo está passando, né? Assim, uma grande empresa listada, assim como a B3, né? E a gente está aprendendo com isso, né? Assim, que são corporações que estavam acostumadas a lidar com grandes investidores apenas, né? A B3 muito B2B, e migrando essa conversa para conversar diretamente com a pessoa física investidora. Então, o gráfico que vocês estão vendo aqui mostra um pouco desse crescimento, né? Esses 85% aí em 4 anos. Que a gente está tratando aqui de uma série de produtos que são negociados na B3, né? Não só investimentos em ações, vocês estão vendo 19, quase 20 milhões de brasileiros com alguma relação com os produtos que a gente lista ou registra, né? Então é um crescimento muito grande e, naturalmente, isso é sempre um desafio, né? Porque você se aproximar desse público e usar das ferramentas que são possíveis da gente ter conexão com ele, né, do digital e de todas as ferramentas possíveis, a gente está lançando mão por aqui. Renato, fala um pouquinho aqui para todo mundo sobre a metodologia que a gente seguiu, né, que a gente fez uma parte qualitativa, depois uma parte quantitativa. Tá falhando para vocês? Não? Acho que é o meu fone. Você conta para a gente, Renato? Conto sim. Vamos lá. É importante saber que a gente está lidando com assuntos do mercado financeiro e investimento das pessoas. Então, toda pesquisa que tem que ser feita, primeiro tem que atender a todos os requisitos de LGPD. E, obviamente, que a gente fez aí de forma que não ofendesse nenhuma questão, mas que levantou muito o comportamento das pessoas. Os dados quantitativos a B3 tem dentro de casa, ela sabe os produtos que as pessoas têm, a quantidade que as pessoas utilizam de produtos. Mas o comportamento dessas pessoas, a linguagem que eles usam, é uma coisa que foi investigada. Então a gente primeiro aprofundou e depois nós lançamos questionários para quantificar esse tipo de comportamento. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês dos perfis que a gente chegou e a gente acabou de divulgar, a gente divulgou hoje, a gente viu que saiu no Valor Invest, no Valor. Então, a nossa área de inteligência de mercado da B3, a gente dividiu exatamente o que o Renato falou. Então, a gente olhou, analisou comportamento, compras, né, operações e o que cada investidor tem em carteira, respeitando todas as regras aí, né? E a gente chegou em todos esses clusters aqui, todos esses perfis. Eu vou chamar a atenção, depois vale vocês se aprofundarem porque tem muita informação legal, mas eu vou chamar a atenção para 3 dos principais perfis que representam, mais representativos aqui. Então, foco em previsibilidade, que é aquele investidor que tem basicamente produtos de renda fixa. Minha conta é meu investimento. Então, aqui é um percentual muito alto, ou seja, são aquelas pessoas que elas deixam o dinheiro na conta e esse dinheiro ele rende, é o chamado raspa-conta.
E aqui, muita oportunidade para o assessor, não sei se tem algum assessor aqui, mas muita oportunidade aqui para venda de produtos. Inclusive, o Renato vai falar, mas esse investidor, ele não se vê como investidor, porque ele simplesmente deixa o dinheiro, né? Lá a gente estava falando um pouco do Nubank, né? Depois você fala. E o de portfólio montado, que ele tem aí um grau de diversificação considerável. Leandro, conta um pouquinho pra gente. A gente pesquisou também outros 2 perfis, que são os poupancistas e os investidores em cripto, né? Conta um pouquinho pra gente. Poupança é um super desafio, né? A gente tem milhões de brasileiros na inércia, né, do investimento em poupança. A gente trata dele de um jeito diferente, porque a gente sabe que assim, tem uma... Naturalmente, ele vai trazendo esse histórico, né, de o meu pai investia assim, meu avô investia nisso e eu não vou mudar, né, e é muito mais difícil, né, a gente trata dele nas nossas iniciativas de educação, né, é uma barreira natural para um produto que é muito antigo, né, e que está meio que no universo do investidor. Acho que até eu estou vendo o Renato concordando aqui, ele pode contar um pouco o que ele aprendeu com esse cara, né, com esse poupancista. Acrescenta aí. Isso, vamos lá. Em termos de comportamento, não tem problema nenhum das pessoas terem poupança. O problema é elas só terem poupança, né? E o que a gente tem muito, depois a gente vai ver em alguns outros slides, que esse comportamento da maioria desse cluster enorme ali, ele tem muito receio de riscos. Mas muitas vezes ele é uma pessoa que toma riscos em várias outras facetas do dia a dia dele. A questão é a seguinte, é que é um risco baseado no desconhecimento. Muito difícil para as pessoas dominarem a nomenclatura do mercado financeiro, muito difícil as pessoas entenderem que eles conseguem diversificar outras características de investimento, mesmo sem saber da linguagem, ou os exemplos que eles têm nas redes sociais muitas vezes são pessoas que são day traders. Então é um passo muito grande, uma pessoa que de repente não corre nenhum risco, uma pessoa que está saindo de uma poupança ou que tem um CDB, e de repente ele não consegue enxergar que ele pode compor um portfólio diferenciado, especialmente porque a gente falha em comunicar termos leigos para que as pessoas consigam entender qual é o risco que ele está assumindo, quais são as possibilidades que ele pode estar perseguindo aí com esse investimento. Complementar a isso, só para uma coisa que eu estava conversando com a Camila aqui, que é a gerente de educação, a gente estava falando sobre a importância dos influencers digitais, né, nos últimos anos para essa migração e essa diversificação, né, assim, um trabalho de tradução muito importante, né, e que fizeram toda a diferença para que uma parte desse dinheiro, pelo menos, migrasse para produtos mais diversificados, né? Então a gente não estaria vendo uma proliferação de investidores com produtos tão diferentes. A gente está vendo o crescimento de produtos diversificados, mas ainda é pouco, né? Ainda tem muito para fazer. Bate muito com uma pesquisa que a gente fez há 5 anos atrás, que apareceu efetivamente a importância dos influenciadores nessa... Parece muito óbvio, né? Quando fala que a gente deveria falar de uma maneira mais simples, né? O mercado tem muito jargão, né? Mas parece simples, mas não é tão simples, né? Mas os influenciadores tiveram aí um papel super importante. E os influenciadores, eles podem ser inspiradores de que existem perfis diferentes a serem perseguidos. Então, mesmo uma pessoa mais comedida, mais avessa a riscos, ela pode compor um portfólio com diversos outros investimentos além do renda fixa, né? Renato, do ponto de vista regional, o que você acha que faz sentido destacar? Porque assim, a maior parte dos investidores estarem no Sudeste e no Sul, para a gente não é novidade, né? Mas fala um pouquinho o que você acha que faz sentido destacar. E a gente tem visto dentro da B3 as regiões Norte e Nordeste aumentarem a quantidade de investidores ao longo dos últimos anos. É importante notar que essa dispersão ela quase acompanha a população economicamente ativa, né? Ela quase. E você mencionou o crescimento do Norte e Nordeste, deve vir mais por aí. Porque nessa representatividade eles teriam que ter um pouco mais de percentual aí nesse mapa, tá? Então o Sul ele está um pouco a mais do que o normal de população economicamente ativa, e aí o Sudeste levemente, mas principalmente o destaque é que o Nordeste e o Norte têm potencial para mais crescimento.
E é interessante também notar que o pessoal do Norte que está mapeado aqui nesse estudo, ele tem características de pessoas que dominam bastante a informação. Então dá a indicação de que muito provavelmente o pessoal que está no meio do caminho lá na região Norte ainda está por vir. Quem está lá na frente são pessoas que são mais qualificadas e que já têm domínio de mais produtos e de coisas mais aprimoradas. Legal. Aqui a gente traz, de uma maneira bastante resumida, e aqui a gente está falando para todos os investidores, então todos os perfis de investidores, eles convergiram aqui para essa informação do que dificulta investir e o que estimula investir. Eu vou chamar atenção aqui para o que dificulta acreditar que a assessoria é viável somente quando você possui grandes recursos. Então, ainda possui esse mito, se tiver algum assessor aqui, acho que tem muito potencial aqui. A questão da linguagem que a gente acabou de falar, né? Então facilita muito essa linguagem acessível. Leandro, quer falar alguma coisa? Não, eu tô vendo esse slide, revendo agora, né? A gente se preparou para fazer esse painel antes e ontem a feira começou exclusivamente para assessores. A gente teve uma conversa aqui nesse mesmo espaço com o pessoal sobre inteligência artificial e o desafio que apareceu mais foi exatamente esse, né? Quer dizer, como é que eu faço para trabalhar esse varejo de investimentos de uma maneira mais próxima, né? Assim, como é que a assessoria pode crescer, né? E você conseguir prestar um serviço de qualidade para um investidor de menor volume, né? Foi o desafio que foi apresentado aqui, a gente não tem resposta, obviamente, mas a tecnologia provavelmente vai passar ali, né? Assim, de algum jeito, inteligência artificial, tecnologia. Eu não estava ontem, mas eu imagino que vocês falaram, e deve ter sido falado sobre carteira automatizada, né? Então, acho que, enfim... Tecnologia e inteligência artificial provavelmente vão tratar desse problema, não sei se resolver, né? Mas a aproximação de uma prestação de serviço de assessoria, né, para clientes com menos de 500 mil. Foi esse o threshold que a gente estabeleceu aqui, né? Assim, que o assessor da XP talvez consiga, né, atender o cara a partir de 500, é viável economicamente, mas abaixo disso, talvez com mais carteira automatizada, mais tecnologia, né, e para massificar uma assessoria que hoje está restrita a um público muito seleto. E eu acho que um aspecto chave ali naquela gestão, um dos maiores receios é o risco. E nada melhor do que um ser humano, um assessor, para entender aquela pessoa que está do outro lado, para explicar essa matéria de risco, né? Porque se a gente for pegar a letra e a explicação do risco dos investimentos, realmente é uma linguagem muito árida e muito difícil. Então, uma pessoa por trás pode fazer toda a diferença na hora de mapear o comportamento e auxiliar as pessoas a evoluir. Aqui a gente trouxe também os principais motivos, né, para o investimento. Então, a gente sempre veio nas nossas pesquisas a questão da aposentadoria, do objetivo futuro. Tem uma coisa que veio nova, que é a geração de renda passiva. E a gente estava aqui conversando lá atrás e falando muito sobre o aspecto do brasileiro, né? De compra de imóvel, para geração de renda mensal, para aposentadoria. Leandro, você acha que tem muito a ver com isso? Quais são os produtos do mercado que poderiam suprir essas necessidades de renda? Eu estou aqui com esse colega aqui de Santander, precursor de fundo de investimento imobiliário lá. A gente batia muito bumbo lá naquela época e está dando resultado, né? Quer dizer, a gente está vendo o crescimento exponencial de cotista em fundo imobiliário. Empatou no último book da BT. Aliás, isso é um jabá que eu preciso fazer aqui. A gente tem um apanhado trimestral que a gente chama de Book PF e a gente publica e está disponível no site da B3. Depois dei uma pesquisada lá e pela primeira vez empatou a quantidade de cotista de fundo de investimento imobiliário com investidor de tesouro direto, por exemplo, né? Assim, 2,7 milhões de brasileiros de CPFs investindo em fundo imobiliário. Assim, uma febre de todo mundo querendo ganhar um aluguelzinho, né? Fazer um investimento que não precisa ser grande, né? Mas que a gente vê, o Renato estava falando comigo agora há pouco ali atrás, assim, sobre essa cultura do brasileiro de usar isso como uma ferramenta de renda adicional, né? Assim, a gente falava sobre os nossos avós, né? Que compravam o sobradinho, né? E alugava, e aquilo ia ser a fonte de renda primária, né? Em algum momento eu não vou conseguir mais trabalhar,
eu vou viver de aluguéis, né? Esse é o sonho do brasileiro. Você tá complementar. Definitivamente. Eu acho que essa cultura vem, mesmo as pessoas mais novas, elas pensam ainda em aquisição de imóveis diretamente ou indiretamente através de fundos. Então, eu acho que é importante a gente mostrar isso, que vai gerar uma renda, muitas vezes nem considerada como a renda principal dele, mas é uma renda adicional e, eventualmente, lá no futuro vai ser o patrimônio que vai manter ele. Mas já também pensando no dia a dia, nesse crescimento de patrimônio. E complementar a isso, né, assim, eu citei fundo imobiliário, né, mas a gente tem uma procura muito grande também de ações boas pagadoras de dividendos, por exemplo, né, que o investidor compra pensando em viver da renda daquelas ações, né? E mais recentemente a gente está vendo o desenvolvimento da indústria mudando regra, por exemplo, com ETFs que pagam dividendos em conta, né, que era uma demanda de mercado. A gente via as pessoas queriam ver o dinheiro pingar, né? Então, como é que eu faço isso, né? Assim, vamos destravar isso. E isso foi também pleito de B3 junto ao CVM e tal, mudando a regulação, com o objetivo de atender essa demanda da geração de renda que aparece aqui na pesquisa, e a gente já estava vendo isso no mercado desenvolver. Aqui são os principais números, Renato. Vamos comentar alguma coisa aqui específica? Isso, existe um ponto da tolerância de risco que muitos desses clientes, quando confrontados com o assunto, falavam que se o risco for bem explicado e ficar claro qual é o montante disso, muitos deles estão topando. Obviamente não colocar todo o patrimônio em risco, mas o risco calculável é altamente aceitável desde que fique claro qual é este risco. Só que existe um desconhecimento muito grande por parte das pessoas, né? Existe a questão da gestão ativa do patrimônio, que é o seguinte: muitas vezes a gente pensa que precisa de um gerente ou de um assessor estimular o investimento. A maior parte das pessoas aqui, na verdade, fala que quando sobra algo, ele se coloca a investir. E, novamente, a gente tem que tomar cuidado com o verbo investir, porque vários deles vão falar assim: eu não estou investindo, eu estou guardando dinheiro, porque eles não se reconhecem como investidores. Então a gente tem que se lembrar sempre dessa dualidade, né? Quem não tem tanto dinheiro assim, muitas vezes não se vê como um investidor. Legal. Só para complementar, esse achado do Renato nessa pesquisa já tinha aparecido em outras que a gente tinha feito. A palavra não cola, né, no perfil. Você pergunta para a pessoa, tem 50, 60, 70 mil guardados investidos na poupança ou em outros produtos. Você fala, você é investidor? Ele não se vê como um investidor, né? Isso até vai virar até uma masterclass aí que a gente vai gravar para o site da B3. A informação quentinha, então. As pessoas se perguntam, eu investidor? Foi uma sugestão do nosso criativo lá, né? Vamos gravar até com o moço que estava aqui agora há pouco, o Primo Pobre, para falar disso, né? Assim, como assim, eu investidor? Não sou, né? Não se enxerga como tal. Então a gente, na hora de se comunicar com a pessoa, como você faz uma chamada, pergunta assim: venham conhecer, você investidor, venha conhecer mais sobre investimento. Não vai colar. Cola, né? Não cola. Muito importante isso. Outro ponto comportamental: se eu explicar e combinar com ele a parcela que está em risco, 58% fala: tudo bem, gerou perdas, eu não vou entrar em pânico, porque eu já sabia desde o momento anterior e eu sei a parcela que está aí correndo risco. Então tem muito dessa a informação e a troca. É óbvio que demanda bastante tempo dele, mas depois que ele entende isso da primeira e do segundo investimento, você tem uma pessoa que já criou uma cultura de aceitar flutuações de mercado. Uma coisa que chamou muito a atenção aqui da B3 é que a gente vê uma porcentagem dos mais jovens, então investidores até 24 anos, com muita cautela ao tomar uma decisão de investimento. Então isso chamou realmente a nossa atenção e a gente estava até conversando que assim, esse jovem até 24 anos, ele representa 18% só da nossa base de investidores. 50% a gente está falando de 25 a 34 anos, né? Então, chama muita atenção. Embora eles estejam mais cautelosos, eles estão abertos, né, a novos investimentos. O Renato estava falando um pouquinho para a gente aqui de outras pesquisas, né, que ele teve acesso.
falando um pouquinho sobre essa geração, né, da compra de imóvel. Conta um pouquinho para a gente, foi uma conversa bem legal. Exatamente. A princípio, a gente tende a pensar como esse pessoal tomador de riscos e, portanto, ele só vai fazer coisas arriscadas. Na verdade, a gente vai ver que é o seguinte, essa mesma pessoa que compra um Bitcoin também está de olho em comprar o primeiro apartamento e muitas vezes não é para mudar para esse apartamento. Ele vai continuar morando na casa dos pais, que é bastante confortável, bastante economicamente rentável para ele não ter que bancar essas despesas e ao mesmo tempo ele consegue conviver com um Bitcoin e um investimento totalmente estável. Na verdade, a diversificação para ele é muito desejada, né? Então, eles não são tão inovadores e tão louquinhos como a gente pensa. Eles têm um comportamento diferente das outras gerações e mais aberto a outras alternativas. Se puder só complementar aqui, eu acho que é um alerta para a gente como indústria, tá? Falar que assim, a possibilidade de explorar novos investimentos com pessoas acima de 25 anos está em só 56, é um problema em si, porque os produtos novos surgem todos os dias. E provavelmente, assim, como é que eu vou ter que investir? Eu vou querer investir. Quase metade da população só investe em produto que existe, que eu conheço, que existia antes. Estamos falando de quê? De poupança, né? Fundo de renda fixa, fundo de ação, talvez. Coisa velha, né? Assim, todo dia surge produto novo, né? Assim, a B3 mesmo empurra uma agenda de lançamento de produto muito grande. Toda hora tem coisa nova. E aí, se ele tiver parado no tempo, é muito mais difícil da gente ampliar a distribuição desses novos produtos, já que tem uma barreira comportamental aí de uma inércia de parar sempre nos mesmos. E olhando, quando a gente fala de investimento internacional, 25% só declaram ter explorado ativos internacionais, né? Então, a gente tem escutado muito sobre os investimentos fora, né? E isso também chamou a nossa atenção. Então, eles trazem pontos aqui muito específicos que eles trazem, poxa, para eu investir internacional, para eu investir fora do Brasil, eu deveria tomar cuidado, eu não sei como que eu vou fazer com a questão do imposto de renda, eu deveria ter aqui um assessor me orientando. Então, é um investimento que não parece tão popularizado ainda, embora a gente tenha ouvido tem mais gente empurrando do que gente puxando. Isso. Acho que a indústria tem empurrado bastante essa agenda. Ajuda a complicar isso, inclusive, as mudanças mais recentes de tributação de lucros no exterior e várias outras coisas que são implementadas. Estabilidade do câmbio, né? Alguém falou isso, dólar, né? A gente estava né? conversando agora ali, alguém falou assim, como é que vou mandar dinheiro para fora com dólar até ontem estava 5,20, agora está 5,60, como é que é? E a taxa no Brasil também super alta, por que eu vou lá para fora se dá para aproveitar aqui dentro de uma maneira mais confortável? Eu vejo também uma abertura para a gente explorar alternativas onde você se coloca via BDRs ou qualquer outra alternativa, falando, Os BDRs GTF também. Exatamente, ETF, o que acontece? Você está com alguma coisa que se o dólar flutuar positivamente, você está exposto a esse benefício, sem necessariamente ter que se preocupar com vários outros pontos aí mais complicados, porque as pessoas querem praticidade também hoje em dia, e quanto mais jovens, mais praticidade, eles querem digamos assim, um aplicativo que faça tudo para eles, porque eles aprenderam assim, né? Se vocês forem no nosso book, vocês vão ver um pedacinho lá que fala quem tem tempo é rei. E a gente, na fase qualitativa da pesquisa, a gente conversou muito com as pessoas e elas efetivamente estão investindo e dedicando cada vez mais tempo, né, Leandro? Conta um pouquinho pra gente também como que você viu isso, esse output. Eu não tinha visto uma pesquisa que contasse essa história e eu achei muito legal de ver, né? Porque a gente acompanha há muito tempo o mercado e não tinha prestado atenção, ninguém tinha me mostrado tão claramente, assim, né? Que assim, tem uma parcela importante que dedica horas do dia, né, para falar sobre investimentos e tal, assim, que a gente vê alguma coisa como, por exemplo, a iniciativa do Bora Investir,
que é o site da B3, que traz notícias quentes de mercado, cotações e tal. E assim, a audiência é muito grande, né? Assim, a gente cresceu rápido com o site, né? Assim, então, eu acho que isso talvez explique um pouco, né? Se eu tivesse que antecipar isso, né? Se eu não tivesse visto a pesquisa, eu ia falar, não, realmente, o Bora cresceu muito rápido, tem muita gente interessada, né? Mas, em termos de dedicação, né? Olha lá, quanto tempo costuma manter um investimento é muito a percepção da pessoa, né? Que ela tem um negócio que é investimento que vence e investimento que não vence, né? Assim, então, você investe num CDB, uma hora ele acaba, né? Assim, o dinheiro vai cair na conta, você vai ter que investir de novo. Até tem um monte de investimento e quando a gente fala de diversificação na bolsa, né? Fundo de investimento imobiliário não acaba nunca, né? Então, como é que o cara vai ter que fazer o resgate, né? Então, se ele comandar o resgate, aí ele vai ver o dinheiro cair na conta, né? Então, ações, né? ETFs, DDRs, são investimentos infinitos, né? Até a hora que você toma a decisão de resgatar. Então, quanto tempo demora, né? Se o tesouro, o CDB vai cair na conta, naturalmente o cara vai resgatar sem tesouro, querer. Né? Agora que está vencendo, a gente tem grandes vencimentos agora esse ano, né? Um ponto importante também é que é o seguinte, a gente vê que eles não são de mexer diariamente nos investimentos. E mais do que isso, quando tem o processo de tomada de investimento, a gente vai ter 41% pensando em uma semana aí, mas os outros quase 60% ficam pensando, se alimentando de informações. Eu acho que os influenciadores e os comunicadores têm uma parcela de ter tornado isso daí mais palatável. Então, hoje em dia, é diferente de você ler um jornal impresso com todas as partes de economia, de ver uma pessoa eventualmente fazendo uma atualização sobre o que está acontecendo no mercado financeiro. Então, eu vejo isso tudo como positivo na questão da diversificação e na popularização da informação, né? Esse aqui do meio é legal até para quem ajuda o cliente, assessor, né? Olha lá. A gente manda a proposta, eu trabalhei já, né, na área comercial. Você manda a proposta e fica esperando o cliente tomar a decisão, né? Olha quanto tempo ele vai pensar, né? Em média, o Renato descobriu lá que entre 1 e 2 semanas, acho que menos de uma semana é a maior parte, né? Mas assim, tem bastante gente que demora mais do que uma semana pensando sobre o investimento. Definitivamente não é um dia, esse é o ponto, né? Então, as pessoas estão pensando, eles querem digerir essa informação para ir em frente com o investimento. A gente fez várias conversas com investidores lá na B3, que a gente convidou antes até da pesquisa, e eles falaram que eles dedicam efetivamente uma boa parte do tempo deles, pelo menos 1 hora eles falaram, se dedicando a cursos. Então eles estão, e aí você falou do Bora, mas tem muito a ver também com o nosso portal do B3 Educação, né? A quantidade de cursos, enfim. Gente, não dá para esgotar não aqui dá. Numa conversa de 20 minutos. Não dá, eu não lembro, acho que são 80 páginas o nosso book. Tem muita coisa interessante, então se vocês quiserem acessar, a gente fez um papo aqui rapidinho com os principais insights e espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Tem alguma coisa do QR Code que você tem que pedir? Verdade, eu tenho que pedir. Obrigada, Renato. É o seguinte, aqui está a avaliação. Por favor, façam uma avaliação aqui da nossa conversa. Quem participar vai concorrer a uma raquete de beach tênis assinada aqui pelo Jorginho, pelo Fausto Carvalho, que daqui a pouco vai estar aqui. Então, é isso aí. Obrigada, gente. Mas tem que responder para concorrer. Tem que responder. E a gente adora uma pesquisa. E a gente não perguntou se alguém quer fazer pergunta. Alguém quer fazer pergunta? Não? Estamos bem? Legal, pessoal. Obrigado pela presença. Valeu. Obrigada.